Fazendeiro solitário abre o celeiro e vê uma mulher, chorando com um recém-nascido. Você acredita que o amor verdadeiro pode voltar, mesmo depois de anos e de muita dor? Antes de continuar, já se inscreve aqui e ativa o sininho, porque essa história vai te emocionar de verdade. Tudo começou numa manhã fria em São Clemente do Vale, quando o fazendeiro Heitor abriu o celeiro da fazenda Boa Esperança e encontrou uma mulher no chão, tremendo, com um bebê recém-nascido nos braços e lágrimas nos olhos. Ela sussurrou com a voz fraca: "Ele é seu filho." Mas o que ninguém sabia é que essa mulher já tinha sido o grande amor da vida dele. A fazenda Boa Esperança era antiga, cercada por morros verdes, gado manso e um silêncio que machucava. Ali morava Heitor, 35 anos, um homem de mãos calejadas e olhar perdido. Desde que seus pais morreram e a mulher que ele amava desapareceu sem deixar explicação, Heitor vivia só, acompanhado apenas pelo mugido das vacas, pelo barulho do vento, nas palhas do telhado e pela saudade. Era bonito, de fala calma, mas escondia no peito uma dor que o tempo nunca curou. Muitos diziam que era bravo, outros diziam que era fechado demais, mas no fundo ele só esperava algo que nem ele mesmo sabia o que era. Na cidadezinha de São Clemente do Vale havia uma história contada pelos mais velhos. Quem reencontrar o amor dentro da fazenda Boa Esperança vai curar as feridas do passado. Heitor sempre achou que isso era conversa de velho sentado na praça. Até aquele dia, até aquele choro de criança que ecoou no celeiro escuro e mudou tudo. Mas o que Heitor ainda não sabia era que aquela criança escondia um segredo que poderia mudar completamente a vida dele. E o motivo pelo qual Clara havia sumido anos antes seria revelado só no final da história. Naquele dia que começou com o sol tímido no céu, Heitor caminhava pela fazenda como fazia todos os dias, ajeitando o portão, inspecionando o curral, quando o som de um soluço o fez congelar. Vinha do celeiro, um lugar que ele raramente visitava sem motivo. Com o coração apertado, ele empurrou a porta rangente e viu, sentada no chão de terra batida, uma mulher com os cabelos desgrenhados, rosto sujo e olhos vermelhos de tanto chorar. No colo, ela segurava um bebê enrolado em panos velhos e manchados. Ele engoliu em seco e falou, tentando controlar a voz para não assustá-la: "Moça, o que você está fazendo aqui? Quem é esse bebê?" A mulher levantou o rosto e com um fio de voz trêmulo respondeu: Eu não sei onde ir. Preciso de ajuda. Ele é seu filho." Heitor ficou parado. As palavras não saíam. Por alguns segundos, só ouviu o choro do bebê, misturado com o silêncio da fazenda. A mulher então sussurrou: "Você não se lembra de mim, Heitor?" Ele fechou os olhos, tentando puxar das profundezas da memória uma imagem, um cheiro, uma palavra que o fizesse reconhecer aquela voz. Nada. "Clara?" ele arriscou, quase duvidando do próprio nome. "Cabeça", ela assentiu segurando o bebê mais forte contra o peito, como se ele fosse o único motivo para continuar ali. "Eu não queria aparecer assim", ela disse, olhando para ele com um misto de medo e esperança. "Mas eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém. E ele precisava de um pai." Heitor sentiu o peso das palavras como um soco no peito. A mulher que ele havia amado, que desaparecera de sua vida sem explicações tantos anos atrás, estava ali, no meio do seu celeiro, trazendo consigo um bebê que, segundo ela, era seu filho. Ele não sabia o que dizer, não sabia como agir. O silêncio foi quebrado pelo som suave do bebê, que, como se pressentisse, apertou o dedo dele com a mão pequena. "Eu não entendo." Heitor finalmente falou, com a voz embargada. "Por que você sumiu? Por que nunca falou nada?" Clara baixou a cabeça, lágrimas deslizando pelo rosto sujo. "Eu fui obrigada a ir embora. Não era seguro para mim ficar naquela época. Mas eu nunca parei de pensar em você. Nunca deixei de esperar que um dia pudéssemos nos reencontrar." Ele deu um passo para perto, o coração pesado, com o que não sabia se queria ouvir ou fugir.
Por que veio agora? Por que trouxe o menino até aqui? Ela olhou nos olhos dele e respondeu: porque ele merece saber quem é o pai e porque eu não tenho mais para onde ir. Heitor sentiu uma mistura de raiva, dor, medo e um desejo imenso de proteger aqueles dois. Ali, naquele momento, algo dentro dele começou a mudar. Ele não sabia ainda que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Heitor ficou parado no meio do celeiro, a respiração presa e o coração batendo acelerado. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, mexendo em lembranças que ele tentava esquecer há anos. A imagem dela jovem, sorrindo nos dias ensolarados da fazenda, parecia agora um sonho distante. Clara, ele finalmente falou, a voz baixa, quase trêmula. Eu tentei te esquecer, sabe? Eu pensei que você tinha partido para sempre, que eu não era importante para você. Clara desviou o olhar com os olhos marejados. Eu não tive escolha, Heitor. Meus pais não aceitavam você e fizeram tudo para me separar dessa fazenda e de você. Eu tive que fugir para salvar a minha vida. Ela acariciou o rosto do bebê como se buscasse forças nele. Eu queria te escrever, dizer tudo, mas eles interceptavam minhas cartas. Eu fiquei anos sem saber se você ainda pensava em mim, e quando soube que você continuava sozinho aqui, pensei que talvez, só talvez pudesse recomeçar. Heitor fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Era difícil acreditar em tudo aquilo, mas o cheiro dela, o jeito que segurava o bebê, era real demais para negar. E o menino? Ele perguntou, a voz embargada. Ele é meu filho? Clara assentiu com um leve sorriso triste. Sim, ele é seu, nosso filho. Por um momento, o silêncio se fez entre os dois. O passado pesado, as mágoas, os erros, tudo parecia se acumular naquele momento. Heitor então quebrou o silêncio, com um olhar firme. Me conta tudo, Clara. Quero saber a verdade. Quero entender o que aconteceu com você. Ela respirou fundo e começou a falar, contando os dias sombrios que viveu depois de ir embora da fazenda, o medo, a solidão e o sofrimento. Cada palavra pesava no coração de Heitor, fazendo a dor crescer dentro dele, misturada com um sentimento que ainda não sabia nomear. Enquanto isso, o bebê chorava baixinho, e naquele choro parecia haver um pedido silencioso por um novo começo. Antes de continuar, quero saber de vocês, de que cidade estão assistindo essa história. Quero sentir que estamos juntos nessa, compartilhando essa emoção. Clara respirou fundo, apertando o bebê contra o peito, e começou a contar tudo para Heitor, com a voz entrecortada pelo cansaço e pela dor que ainda carregava no olhar. Depois que eu fui embora, Heitor, minha vida virou um pesadelo. Meu pai não aceitava que eu tivesse te amado, e quando soube que estava grávida, ficou furioso. Me ameaçou, disse que nunca permitiria que esse filho viesse ao mundo aqui, que eu era um peso para a família. Ela fez uma pausa, os olhos marejados, e continuou. Eu tentei lutar sozinha, mas era difícil demais. Fui perseguida, humilhada, e quando o menino nasceu, tive que fugir desesperada para proteger ele e a mim mesma. Não tinha ninguém a quem recorrer, só podia contar com a minha força, que às vezes parecia desaparecer. Heitor segurou a mão dela com delicadeza, tentando transmitir todo o apoio que sentia no momento. Por quê? Você não me procurou antes? Perguntou com a voz embargada. Porque sabia que, se você soubesse, poderia se meter em confusão, e eu não queria colocar sua vida em risco. Eu pensei que podia dar conta sozinha, que um dia tudo ia melhorar. Mas não melhorou, Heitor. Até que não tive mais para onde fugir e aqui estou. Ela olhou para ele buscando um sinal de perdão, de esperança. Eu não te trouxe aqui para causar problemas. Eu só queria que você conhecesse seu filho. Ele merece saber quem é. O pai e eu precisava de ajuda. Heitor sentiu o coração apertar. Por tanto tempo, ele havia vivido sozinho, enterrando as lembranças de um amor que parecia ter morrido para sempre. Agora, diante daquela mulher e daquele bebê, ele percebia que tudo aquilo não era passado.
Era um presente inesperado, carregado de dor, mas também de uma chance para recomeçar. Ele olhou para o menino, que agora descansava no colo de Clara, com os olhos fechados, tranquilo pela primeira vez em dias. Vamos, cuidar dele juntos, disse Heitor, firme. Você e ele vão ficar aqui comigo. A fazenda é nossa casa. Clara sorriu emocionada e as lágrimas começaram a rolar novamente. Só que dessa vez eram lágrimas de alívio e esperança. E ali, no meio do celeiro da fazenda Boa Esperança, nasceu uma promessa silenciosa. Aquela família, marcada pela dor, teria a chance de escrever uma nova história. Heitor acordava todas as manhãs com um novo peso no peito, não mais de solidão, mas de uma responsabilidade, que ele ainda tentava entender. O bebê, que Clara chamava de Esperança, já fazia parte da rotina da fazenda, mesmo que aos poucos. No começo, Heitor ficava distante, observando de longe, mas foi impossível ignorar aquele olhar doce do menino, que parecia reconhecer nele algo que ele mesmo não conseguia explicar. Quando o bebê sorria, Heitor sentia uma mistura de alegria e tristeza, como se aquele pequeno fosse a luz que finalmente iluminava seu coração apagado. Numa manhã, enquanto Clara preparava café na cozinha simples da fazenda, Heitor entrou segurando Esperança nos braços. O menino começou a chorar baixinho, inquieto, e Heitor tentou acalmá-lo, balançando-o com cuidado. Clara olhou para ele surpresa. Olha só, Heitor, parece que você está aprendendo rápido. Ele sorriu sem jeito. Não é fácil, Clara, mas quando ele olha para mim desse jeito, não tem como não querer cuidar. Naquele momento, algo mudou para Heitor. A fazenda, que antes era só um lugar de trabalho e solidão, passou a ser um lar onde sonhos e medos se misturavam. Mas no fundo, ele sabia que cuidar do bebê não seria simples. O passado ainda rondava. As dúvidas e as perguntas sem resposta apertavam o peito, e a vida, como sempre, parecia pronta para testar sua força. Enquanto Heitor se esforçava para ser o pai que aquele menino precisava, ele também tentava proteger Clara, que apesar da aparência frágil, carregava uma força silenciosa. Numa tarde, sentado na varanda, ele falou: Clara, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas enquanto eu puder, vou cuidar de vocês dois. Nada vai nos separar de novo. Ela sorriu, mas nos olhos havia um misto de esperança e medo, como se soubesse que a batalha estava apenas começando. Essa história está só começando e ainda tem muito a revelar. Se você está gostando, deixa seu like para ajudar a gente a contar essa história até o fim. O tempo passou e logo as notícias da mulher misteriosa e do bebê na fazenda Boa Esperança começaram a correr pela pequena cidade de São Clemente do Vale. As ruas antes tranquilas se encheram de cochichos e olhares curiosos, e a vida de Heitor e Clara, que já era delicada, virou alvo de julgamentos e fofocas. No mercado, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e língua afiada, comentava com as vizinhas: vocês souberam? Aquela mulher que apareceu no celeiro do Heitor, dizem que ela voltou com um filho nos braços, e ninguém sabe direito de quem é a criança. Na igreja, o padre José tentava confortar os mais idosos preocupados com o que poderia acontecer com a fazenda. Precisamos ter fé e não julgar sem saber a verdade, meus irmãos. Mas não era fácil. Heitor sentia o peso do olhar da cidade. No bar da praça, alguns fazendeiros sussurravam entre goles de café: esse rapaz sempre foi quieto, mas agora está arrumando confusão com essa história toda. Dizem que a mulher voltou cheia de problemas e ele ainda aceita tudo. Não é coisa boa, não. Numa tarde, Heitor caminhava pela praça quando foi abordado por seu Benedito, um homem duro e desconfiado. Heitor, todo mundo fala. Você está metendo o pé na jaca com essa história. Cuidado para não perder tudo o que tem. Heitor respondeu com calma, mas firme: a fazenda não é só terra e gado, seu Benedito. Aqui tem história, tem vida, e eu vou cuidar dessa família que chegou até mim. Clara, por sua vez,
Sentia o peso dos olhares em cada saída até a cidade. Uma vez, ao entrar na padaria, uma mulher murmurou alto para as amigas: "Voltar aqui, depois de tanto tempo e com um bebê, é fácil imaginar a vida que ela teve." Certa noite, sentada ao lado de Heitor no alpendre, Clara desabafou: "Eu não aguento mais esse olhar de desprezo. Eu só quero que nosso filho tenha uma vida tranquila." Ele segurou a mão dela com força e disse: "Vamos passar por isso juntos. A gente vai mostrar para essa cidade que amor verdadeiro é mais forte que qualquer fofoca." Mas no silêncio da noite, quando as estrelas brilhavam sobre a fazenda Boa Esperança, ambos sabiam que aquela era só a primeira de muitas batalhas que teriam que enfrentar. Numa manhã cinzenta, Clara levantou-se da cama com um suspiro pesado. Nos últimos dias, vinha sentindo um cansaço que não passava. Uma dor no peito que apertava seu coração de um jeito estranho. Ela tentou esconder de Heitor, mas naquela manhã, enquanto preparava o café, não conseguiu disfarçar. Heitor percebeu de imediato que algo estava errado. Sentou-se ao lado dela na mesa simples da cozinha e segurou suas mãos. "Clara, você está diferente. O que está acontecendo? Por que você não me contou?" Ela desviou o olhar, a voz fraca. "Eu não queria te preocupar, Heitor, mas eu não estou bem. Tem algo dentro de mim que não está certo. Eu preciso fazer exames, procurar um médico." Ele apertou suas mãos com força. "Por que não falou antes? Eu quero estar ao seu lado, Clara. Não importa o que seja. Vamos enfrentar juntos." Clara olhou para ele, a esperança misturada com o medo estampada no rosto. "Sei eu, mas aqui na fazenda a gente não tem muito acesso a médicos e eu não tenho dinheiro para ir até a cidade grande." Heitor fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que, para Clara melhorar, precisaria fazer sacrifícios. Naquela tarde, sentados na varanda da casa, Clara desabafou: "Eu sei que você já fez muito por nós, Heitor, mas talvez eu precise de algo mais. Um tratamento que só consigo longe daqui." Heitor ficou em silêncio, pensando em como conseguir o dinheiro. A fazenda era tudo o que ele tinha, mas para salvar Clara, estava disposto a tudo. "Eu vou vender parte da terra, se for preciso", disse ele finalmente. "A sua vida e a do nosso filho valem mais que qualquer pedaço de chão." Clara sorriu emocionada. "Você é a única coisa boa que me aconteceu. Eu tenho medo, mas com você, sinto que posso enfrentar qualquer coisa." Heitor passou a mão pelo cabelo dela, prometendo, sem palavras, que não deixaria nada acontecer com ela. Naquela noite, enquanto olhavam as estrelas, a promessa silenciosa entre eles ficou mais forte. A luta pela vida e pelo amor começava agora de verdade. Se você gosta de histórias como essa, que falam de amor, dor e esperança, deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Enquanto Clara estava internada para realizar os exames, Heitor passou noites sem dormir, sentado ao lado da cama dela no hospital da cidade vizinha. O ambiente frio e impessoal da enfermaria contrastava demais com a vida simples e tranquila da fazenda. Mas ali estava o lugar que poderia salvar a mulher que ele amava e seu filho. Depois de dias angustiantes, o médico entrou no quarto com um semblante sério. Heitor segurou a mão de Clara, que o olhava com olhos cansados, esperando uma notícia. "Senhor Heitor, os exames mostraram que Clara tem uma condição no coração que precisa de um tratamento urgente e delicado. Se não for tratada a tempo, pode ser fatal." O silêncio tomou conta do quarto. Heitor sentiu o peso daquelas palavras esmagar seu peito. Clara, com uma força impressionante, tentou sorrir. "Eu vou lutar", disse ela, com a voz fraca, mas determinada. "Por ele, pelo nosso filho, por nós." Heitor apertou a mão dela com ternura. "Eu prometo que vamos vencer essa luta juntos. Não vou deixar nada te acontecer." Nos dias que se seguiram, Heitor vendeu parte da fazenda para pagar o tratamento, enfrentando olhares desconfiados da vizinhança, mas sem se importar. A prioridade agora era a vida de Clara. Naquele momento,
O amor que parecia adormecido dentro dele despertava com toda a força. Ele estava disposto a ir até o fim do mundo para proteger a família que a vida lhe entregara de forma tão inesperada. De volta à fazenda, enquanto cuidava do bebê, Heitor sentia a saudade e a ansiedade crescerem, mas também uma esperança renovada. Cada dia que passava era uma batalha, mas ele sabia que o amor que sentia por Clara e pelo filho era a força que precisava para não desistir. Naquela casa simples, marcada pela luta e pela dor, começava a nascer uma história de coragem, perdão e um amor capaz de superar qualquer obstáculo. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou até agora. Enquanto Clara ainda lutava contra a doença, Heitor voltou para a fazenda carregando um envelope antigo que havia encontrado guardado num canto esquecido da casa. Era uma carta amarelada, escrita com a caligrafia de uma mulher, com o nome de Clara no remetente, datada de Moadissil, muitos anos atrás. Ele sentou-se no alpendre, a brisa leve fazendo as folhas das árvores balançarem, e abriu a carta com cuidado. As palavras eram dolorosas, revelando segredos que Heitor nunca imaginara. Na carta, Clara explicava que, quando ainda era jovem, tinha ficado grávida dele. Seus pais, porém, não aceitavam aquela gravidez inesperada e a forçaram a fugir para longe, longe da fazenda e de Heitor. Ela dizia que tinha esperado uma chance para voltar, mas que as circunstâncias tinham sido cruéis demais. Heitor sentiu um nó na garganta. Aquela carta era a prova do amor que nunca morreu e da verdade que estivera escondida por tanto tempo. Ele segurou a carta contra o peito, sentindo a mistura de dor e esperança. Mais tarde, ao lado de Clara no hospital, ele mostrou a carta a ela, que sorriu emocionada. "Eu queria tanto que você tivesse lido isso antes", disse Clara com a voz embargada. "Mas agora não importa mais. O que importa é que estamos juntos de novo." Heitor apertou sua mão com força. "Agora eu sei tudo e vou fazer de tudo para que essa história tenha um final diferente. Para nós, para nosso filho." Naquele momento, mesmo com as incertezas que ainda pairavam no ar, algo dentro deles renascia. A esperança de um recomeço, um amor que não se deixou apagar. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora e não perder o desfecho dessa história emocionante. Nos dias que se seguiram, a verdade começou a ganhar espaço entre o coração de Heitor. Saber que aquele bebê era realmente seu filho despertou nele um sentimento profundo, uma mistura de amor, arrependimento e uma vontade imensa de cuidar daquela família que tanto sofrera. Ele passou a dividir suas horas entre a fazenda e o hospital, tentando manter a força para Clara e o filho, que ainda era tão pequeno e indefeso. A cada sorriso que o menino dava, a esperança aumentava, mas também crescia o medo de perder tudo outra vez. Quando Clara teve alta, voltou para a fazenda, frágil, mas determinada. Heitor a recebeu com braços abertos, sentindo que ali, naquele abraço, começava a reconstrução de tudo que havia sido perdido. O dia a dia era difícil. O cansaço acumulava, as dúvidas persistiam, mas o amor entre eles parecia um fio que os mantinha unidos, forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. Numa tarde, sentados na varanda da casa, Clara olhou para o céu carregado de nuvens e falou baixinho: "Eu sei que não vai ser fácil, Heitor, mas eu quero que esse lugar seja um lar para nosso filho. Quero que ele cresça sabendo que, apesar de tudo, o amor venceu." Ele segurou sua mão e respondeu com firmeza: "Vamos fazer isso juntos. A fazenda, a gente reconstruir. A gente vai dar um futuro para ele. Mas mesmo com essa vontade, os desafios ainda estavam por vir. A cidade não esqueceu o que ouviu, e o passado ameaçava voltar com força total, testando a coragem de todos. Naquele momento, o sentimento que unia Heitor e Clara era uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse,
Eles enfrentariam tudo para proteger o amor e a família que renascia ali, no coração da fazenda Boa Esperança. A notícia do retorno de Clara e do bebê logo chegou à pequena igrejinha de São Clemente do Vale. O padre José, homem de fé e coração aberto, decidiu que era hora de acolher aquela família que tanto sofrera. Ele convidou Heitor e Clara para uma cerimônia simples, mas cheia de significado: o batizado do menino. Na manhã do batizado, a igreja estava silenciosa, o ar carregado de emoção. Heitor segurava a mão de Clara enquanto observavam o pequeno, vestido com uma roupa branca simples, dormindo tranquilamente nos braços da mãe. O padre falou com voz firme e cheia de esperança. Hoje celebramos não só a chegada de uma nova vida, mas a renovação da fé, do amor e do perdão. Que este menino chamado Esperança seja símbolo de um recomeço para esta família e para todos nós. Algumas pessoas na igreja, que antes murmuravam desconfiadas, baixaram a cabeça, emocionadas. A cidade inteira parecia assistir a um milagre silencioso. Clara, emocionada, sussurrou para Heitor: "Eu nunca imaginei que pudesse voltar assim e ser recebida com tanto carinho." Ele apertou sua mão com um sorriso triste, mas cheio de orgulho. "Essa é a força do amor, Clara. Nem todo mundo entende, mas a gente sabe que vale a pena." Quando a cerimônia terminou, Heitor olhou para o menino e pensou em tudo que haviam passado para chegar até ali. A dor, a distância, as noites de medo, a luta contra o preconceito. E naquele instante, ele sentiu que, apesar de tudo, o amor havia vencido. Agora eu quero saber de você. Qual momento dessa história tocou mais seu coração? Deixe nos comentários. Nos meses que se seguiram ao batizado, a vida na fazenda Boa Esperança parecia encontrar uma paz rara. Clara e Heitor tentavam reconstruir o que o tempo e as circunstâncias haviam destruído, cuidando do pequeno Esperança como se cada instante fosse uma dádiva. As plantações começaram a crescer com vigor, o gado estava mais tranquilo e até o vento parecia carregar uma promessa de dias melhores. Mas dentro do peito de Heitor havia ainda um sentimento que ele não conseguia afastar completamente: a incerteza sobre o futuro. Numa noite calma, Clara sentou-se ao lado dele no alpendre, segurando o menino adormecido nos braços. "Você acha que a cidade algum dia vai aceitar a gente de verdade?" perguntou ela, a voz suave, quase um sussurro. Heitor olhou para as estrelas, pensativo. Talvez não, mas isso não vai nos impedir. O que temos aqui é mais forte que qualquer coisa que eles possam dizer." Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "É difícil, mas eu sinto que pela primeira vez podemos ter um futuro." Ele apertou sua mão com carinho e juntos olharam para a casa simples que agora era o lar deles. O tempo passou e a rotina da fazenda foi se misturando com os sonhos de uma vida nova. Mas, às vezes, no silêncio da noite, Heitor se perguntava se as cicatrizes do passado realmente poderiam ser curadas, se o amor que os unia seria suficiente para enfrentar o que ainda estava por vir. E naquela fazenda, entre o verde das plantações e o brilho das estrelas, nascia uma esperança que nenhum dos dois jamais ousou abandonar. Os dias iam passando e a rotina na fazenda seguia com seus pequenos desafios e alegrias. Heitor cuidava do menino com uma dedicação que jamais imaginara sentir. Clara, apesar das fraquezas que a doença ainda lhe impunha, mostrava uma força impressionante, sempre buscando manter a esperança viva. Numa tarde chuvosa, quando as gotas batiam com força no telhado da casa, Clara sentou-se junto à janela, olhando para o céu cinza. Heitor percebeu que ela estava inquieta. Seus olhos carregavam um cansaço que ia além do corpo. Ele se aproximou e perguntou com suavidade: "Clara, o que está pensando?" Ela suspirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Heitor, tem algo que eu preciso te contar. Algo que guardei por muito tempo, até de mim mesma." Ele segurou suas mãos, pronto para ouvir o que viesse. "Quando eu fui embora daquela fazenda,
Não foi só por causa do meu pai. Clara olhou para ele, os olhos marejados. Eu descobri algo que mudou tudo. Eu descobri que estava doente, mas não sabia o quão grave era. Por isso fugi, por medo do que poderia acontecer. Heitor apertou a mão dela, sentindo o aperto do destino. Eu tentei esconder a verdade para proteger você e o nosso filho. Mas agora não posso mais fugir disso. Ela olhou para o menino que dormia tranquilamente no berço e continuou. Eu quero que você saiba, Heitor, que independentemente do que acontecer, eu sempre te amei. E o nosso filho, ele é a minha maior alegria. Ele sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, uma mistura de tristeza e amor tão intensa que parecia doer. Clara, você não está sozinha. Eu estou aqui e vamos enfrentar tudo juntos. Naquele instante, o silêncio da fazenda se tornou cúmplice daquele amor que resistia, mesmo diante das maiores adversidades. A história deles ainda guardava surpresas, e o que parecia um fim, na verdade, estava prestes a se transformar em um recomeço inesperado. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Heitor e Clara. A doença avançava, e mesmo com todo o cuidado, os médicos não tinham boas notícias. Heitor passava os dias na fazenda, cuidando do pequeno Esperança, tentando manter a força que sabia que precisava para ambos. Numa noite calma, quando a lua iluminava a sala da pequena casa, Clara chamou Heitor para perto com a voz fraca, mas cheia de determinação. Heitor, eu quero que você saiba uma coisa. Ela começou, olhando fundo nos olhos dele. Eu te amei desde o primeiro dia. E nunca deixei de acreditar que a gente teria um futuro juntos, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele segurou sua mão, tentando não demonstrar o medo que sentia. Eu também, Clara. Eu sempre esperei por você. Ela sorriu, apesar da fraqueza, e continuou. Tem uma coisa que eu preciso te contar, que talvez mude tudo. Quando eu fui embora daquela fazenda, eu não estava sozinha. Eu estava carregando você dentro de mim, mas também um segredo que guardei por medo. Heitor ficou em silêncio, esperando que ela prosseguisse. Eu descobri que nosso filho não é só nosso. Eu tinha uma irmã que também amava essa criança como eu. Ela desapareceu pouco depois que eu saí, e eu acreditei que ela não fosse voltar. Mas agora eu sei a verdade. Clara respirou fundo, como se tirasse um peso enorme do peito. Ela está viva, Heitor, e ela quer conhecer o menino, quer fazer parte da vida dele. O coração de Heitor bateu forte, uma mistura de surpresa, medo e esperança invadindo cada parte do seu ser. Então, não é só a gente que precisa se unir, ele disse com voz embargada. É a família toda. Clara assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Exatamente. E eu quero que a gente enfrente isso juntos, com amor, porque no final é isso que vai salvar a gente. Naquele instante, sob o brilho da lua, Heitor e Clara se abraçaram, sabendo que o amor que os unia era maior que qualquer segredo ou sofrimento. Eles estavam prontos para o que viesse, juntos, como uma verdadeira família. A verdadeira reviravolta estava apenas começando. O tempo passou. Clara resistiu o quanto pôde, mas seu corpo, já fragilizado, começou a ceder. Foi numa manhã serena, com o cheiro do café se misturando ao som dos pássaros, que ela partiu. Dormiu com o filho nos braços e um sorriso de paz no rosto, como quem sabia que havia cumprido sua missão. Heitor segurou sua mão até o último suspiro. Chorou, como nunca havia chorado antes, mas mesmo na dor, sentiu uma profunda gratidão. Clara havia lhe devolvido o amor, a coragem e uma razão para viver. E, acima de tudo, tinha deixado com ele o bem mais precioso, o pequeno Esperança. Nos meses seguintes, Heitor se transformou. Não era mais o homem solitário da fazenda Boa Esperança. Agora era pai, era guardião de uma história de amor que atravessou o tempo, o preconceito e a dor. A irmã de Clara, Maria Luísa, apareceu pouco depois, como prometido.
Trouxe com ela memórias, fotos antigas, cartas que Clara havia deixado guardadas. Ela não veio para tirar, mas para somar. Para ajudar a criar esperança com o carinho e a presença que a vida, por injustiça, tinha lhe tirado cedo demais. Heitor e Maria Luísa não formaram um casal, como muitos esperavam, mas formaram algo ainda mais raro, uma família unida por amor, verdadeiro respeito e a memória de alguém que jamais seria esquecida. A fazenda Boa Esperança floresceu. O menino cresceu forte, sorridente, correndo pelos campos onde sua mãe um dia sonhou em vê-lo livre. E toda vez que o sol tocava as janelas da casa ao amanhecer, Heitor sabia que Clara ainda estava ali, presente em cada gesto, em cada flor que nascia, em cada riso do filho. Essa foi a história do fazendeiro solitário que, ao abrir o celeiro, encontrou a dor, o amor e, por fim, a redenção. Agora eu quero saber, o que você sentiu com essa história? Te emocionou? Te lembrou de algo da sua vida? Deixa nos comentários, quero muito ouvir você. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa sentir esperança hoje. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar levando histórias como essa até mais corações. E não para por aqui. Clique na próxima história que já está te esperando. Te vejo lá.